Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mariana, estou cursando o 8º semestre do curso de Letras Português e Inglês na Faculdade São Judas Tadeu. Desculpa. E esse vídeo é para o projeto de reforço de estudos coordenado pela professora Cíntia Pittini, do curso de Letras. Ok? E eu trouxe para os meus vídeos um tema do qual eu gosto bastante de trabalhar, que é a análise do discurso. Mas você deve estar se perguntando, por que esse tema que quase nem se vê, quem estuda é quem faz letras, ou sei lá. Em primeiro lugar, pessoal, a análise do discurso, ela é uma matéria extremamente abrangente, que vai estar vinculada com a psicanálise, com a filosofia, com a história e a sociologia e tudo, com bastante coisa. Por quê? Porque quando se analisa um discurso, leva em conta contextos sociais, meio, história, muitos elementos dos quais eu quero esclarecer todos para vocês. E eu quero mostrar para vocês que essa matéria não é tão restrita assim. E como nosso cotidiano está cercado de discursos que a gente nem sabe que é discurso. E a diferença que faz quando a gente sabe analisar um discurso, que a gente sabe o que é um discurso, nós nos tornamos seres, indivíduos muito mais críticos, muito mais... enfim, muito mais ativos na nossa sociedade, criticamente falando. Mas o que eu quero enfatizar para vocês é que a análise do discurso, ela não possui apenas o valor teórico. Não, ela norteia a nossa interpretação de texto, a nossa interpretação de mundo. Mas quando eu estou falando de análise do discurso e eu me refiro a texto, eu não estou me referindo ao significado de texto, que é o que você está pensando, que é aquele conjunto de caracteres tipográficos, que é a letra, enfim, aqueles que você pensa que é texto. Não, eu estou me referindo ao que é o texto para semiótica. E você sabe o que é o texto para a semiótica? Ou melhor, você sabe o que é a semiótica? Semiótica é a ciência que estuda as linguagens empregadas pelos seres humanos, e texto para a semiótica é um conjunto de elementos comunicativos que vai constituir um sentido. Mas você deve estar se perguntando, por que eu vou estudar análise do discurso, sendo que discurso nem é tão popular assim? Eu assisto discurso de vez em quando, não sei o que, quando acontece, na televisão, na mídia, whatever. Enfim, agora pessoal, será que discurso, para análise do discurso, é realmente aquilo que a gente pensa, aquele discurso que geralmente é proclamado por uma figura pública, como fez Martin Luther King naquele belo discurso, I Have a Dream, que ganhou o Nobel da Paz, enfim. Será que é esse o significado de discurso para análise do discurso, uma matéria tão abrangente? Então, não é. É uma construção linguística atrelada ao contexto social no qual o texto é desenvolvido. Logo, discurso vai condizer com a definição de texto já explicada. Será um conjunto de elementos comunicativos que vão constituir um todo de sentido. Por exemplo, o ditado popular "Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura", constitui um todo de sentido através da comunicação escrita e o significado por trás dele, a intenção da enunciação dele, quem enunciou, em que contexto e para quem, são os elementos, dentre outros, que a análise do discurso vai considerar para nortear a interpretação. Continuando. Além de tudo isso, eu quero trazer para vocês um material teórico muito legal, para mostrar para vocês que a análise do discurso, assim como todos os estudos, não nasceu do nada. Ela nasceu porque alguns estudiosos se importaram com os estudos da linguagem. Repare que eu estou usando a palavra linguagem, não língua. Essa diferenciação vai ser muito importante ao longo da nossa aula. E o principal estudioso que eu vou embasar os meus vídeos, os nossos vídeos, é Bakhtin.
Bakhtin dedicou a vida à definição de noções, conceitos e categorias de análise de linguagem com base em discursos cotidianos, artísticos, filosóficos, científicos e institucionais. Foi um dos mais destacados pensadores de uma rede de profissionais preocupados com as formas de estudar linguagem, literatura e arte. Mas, pessoal, eu vou compartilhar um segredo com vocês. Quando nós não somos graduados e pós-graduados em um assunto, a gente não pega um teórico com uma obra extensa e complexa e começa a ler como se fosse um livrinho de contos. Não. A gente usa facilitadores desse teórico para melhorar nosso entendimento, porque senão a gente se cansa muito lendo e a gente não vai entender muito bem. Então eu trouxe para vocês um facilitador que eu gosto muito, que é o professor José Fiorin. Fiorin é professor, escritor, linguista e pesquisador brasileiro, considerado uma das referências em pragmática, semiótica e análise do discurso. Eu também vou usar bastante do conteúdo do meu professor de graduação, Jairo Postal, que me explicou com maestria conceitos complexos da língua, e muito do que ele me ensinou está até incutido na minha fala hoje em dia. Então eu sou muito grata a ele e ele merece lugar de destaque aqui nos vídeos. Já podemos ir para a aula? Certo. Então, para entender primeiro um pouco da teoria de Bakhtin, vamos começar a entender um pouco do conceito de dialogismo, que Fiorin explicou com maestria no seu livro. Todos os enunciados em um processo de enunciação são dialógicos. Neles existe uma dialogização interna da palavra do outro. Isso quer dizer que um enunciador, para constituir um discurso, leva em conta o discurso de outrem, que está presente no seu. Por isso, todo discurso é inevitavelmente atravessado pelo discurso alheio. O dialogismo são as relações de sentido que se estabelecem entre dois enunciados. Ok, pessoal. Em primeiro lugar, obrigada, Fiorin, porque essa explicação foi tirada do livro dele. Mas o que ele quer dizer? Ele quer dizer que cada enunciado que é escrito, expresso, falado, que é colocado no mundo, ele vai possuir dialogização. Dialogização é a relação do discurso com os discursos por trás daquele discurso que está sendo expresso. Ok, mas eu ainda não entendi como essa dialogização acontece. Então vamos entender um pouquinho com um exemplo, que o Fiorin inclusive usou nesse livro dele. Quando alguém diz é mulher, não está simplesmente enunciando um dado da realidade. Se estiver declarando isso com admiração, mostrando que as mulheres são dotadas de uma fibra em comum, estão opondo-se a outros discursos que embebem essa afirmação com desdém, que insiste em manifestar a inferioridade do sexo feminino, como se costuma fazer em nosso país. Por exemplo, ao ver alguém cometer uma manobra inábil no trânsito e ao notar que a motorista é mulher. O discurso com a apreciação admirativa dialoga com um discurso de entonação desdenhosa. Um constitui-se a partir do outro. Outro bom exemplo de dialogização é o ditado água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Ele está defendendo o discurso de que vale a pena persistir, né? Basta interpretá-lo que é isso que ele quer dizer. Vale a pena persistir porque uma hora acontece. Que vai dialogar com o discurso de que não vale a pena persistir. Talvez como acontece na música de Chico Buarque de Holanda, Bom Conselho. Espere sentado, ou você se cansa. Está provado, quem espera nunca alcança. Então, exatamente, um discurso está dialogando com o outro através desses enunciados. Agora que a gente entendeu um pouco mais sobre como um discurso dialoga com o outro,
Vamos agora entender o conceito de unidade, ser e evento? Para entender esse conceito, é importante definir que não são as unidades da língua que são dialógicas, mas os enunciados. As unidades da língua são os sons, as palavras e as orações, enquanto os enunciados são unidades reais de comunicação. As primeiras são repetíveis, com efeito, um som, como P, uma palavra, como irmão, uma oração, como é preciso ser fortes, são repetidos milhares de vezes. No entanto, os enunciados são irrepetíveis, uma vez que são acontecimentos únicos, cada vez tendo um acento, uma apreciação ou uma entonação. E o que significa tudo isso? Significa que cada enunciado é único. Como acontece quando eu faço a afirmação é mulher? Notem que esse enunciado ele não pode ser repetido, porque a maneira que eu falei, quem eu sou, todo o contexto, a intenção com que eu falei influencia o meu discurso, tá? Meu discurso é influenciado por todos esses elementos. Ou seja, um enunciado, ele é único, ele não pode ser repetido. Mas, ainda que as palavras que eu falei, que eu utilizei aqui nesse enunciado possam ser repetidas, esse enunciado não pode, porque todos esses elementos constituíram um único enunciado. Os estudos das unidades linguísticas, palavras e orações não têm importância para Bakhtin? Não. Bakhtin não nega a existência da língua, nem condena seu estudo. Ao contrário, considera-o necessário para compreender as unidades da língua. No entanto, ele mostra que a fonologia, a morfologia ou a sintaxe não explicam o funcionamento da linguagem. Por isso, propõe a criação da translinguística, que teria como objetivo os estudos dos enunciados. Vocês lembram que no começo do vídeo eu ressaltei a importância de saber a diferença entre língua e linguagem? Então, a língua é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações como a pintura, a música e a dança. Já a língua é um conjunto organizado de elementos, sons e gestos que possibilitam a comunicação. Ok, pessoal, vamos fazer então uma breve recapitulação de todo o conteúdo que foi visto? Certo. Primeira coisa, análise do discurso por analisar a linguagem, que é um fenômeno social, vai estar relacionada a várias outras esferas de estudo. Semiótica é a ciência que estuda as linguagens empregadas por nós, seres humanos. E texto para a semiótica é o conjunto de elementos comunicativos que vai constituir um sentido. O discurso em si é uma construção linguística atrelada ao contexto social no qual é desenvolvido. Todos os enunciados em um processo de enunciação são dialógicos. Dialogização é a relação do discurso com os discursos por trás daquele discurso que está sendo expresso. As unidades da língua são repetíveis, enquanto os enunciados são únicos. A linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações. Já a língua é um conjunto organizado de elementos, sons, gestos que possibilitam a comunicação. Tudo bem até aqui? Ok, pessoal. Então, deu para entender que Bakhtin revolucionou os estudos da comunicação justamente porque ele deu essa importância para os estudos da linguagem aplicada na prática, com todas as suas individualidades e peculiaridades. Ok? Tudo bem até aqui?
Então, acho que já é o suficiente para uma aula introdutória. Nos próximos vídeos eu pretendo não apenas falar sobre a teoria de análise do discurso, mas analisar realmente o discurso com vocês. No meu próximo vídeo, de verdade, eu vou trazer uma obra literária, Vidas Secas, para vocês verem também como se analisa um discurso literário, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado até o fim do vídeo. Eu espero de verdade ter ajudado vocês a entender um pouco mais sobre análises do discurso, uma moto. Enfim, e basicamente é isso. Beijos, até a próxima aula, ok?